Uh. Yeah. Yeah. Salve, galera do canal do Pinduca, estamos mais uma vez aqui reunidos para falar de tudo que acontece sobre o bodybuilding, assuntos aleatórios, assuntos do momento ou assuntos que são pertinentes à minha vontade de falar. E hoje aqui eu trouxe o Valdez do meu lado aqui, que é o meu videomaker, é o cara que capta as imagens e edita tudo para vocês, para poder conversar com ele. Por quê? Porque ele também é um cara que é fã do bodybuilding, que gosta, que treina e que gosta de aprender também. Então dessa vez eu falei assim, por que não a gente conversar juntos aqui para elucidar o tal do fato que está aí tão em alta, que é natural versus hormonizado. Sobe as trombetas! E aí, fake Nery, aquela porra toda sendo discutida de uma forma como se fosse atual, né? Como se fosse um problema de hoje, que precisaríamos estar alertando a todos sobre esse momento, né? Sobre o uso de esteroides, porque parece-me que para alguns o uso de esteroides é muito perigoso. Eu não vim aqui fazer uma analogia e tirar os riscos que os esteroides podem causar aos seres humanos, mas eu vim aqui dar um relato da minha história, dos anos que eu estou envolvido nisso e de fatos que eu vi acontecer, práticos, e também falar que hoje, óbvio, temos estudos e científicos mostrando algumas coisas que corroboram para o que você pode fazer hoje, mas principalmente para que a gente não caia na besteira do sensacionalismo que algumas pessoas tentam fazer em cima desse assunto para ganhar page views e seguidores. Por quê? Até um médico que está falando sobre o assunto atualmente treina, tem um bom shape e está na cara de que não é natural. Entendeu? Mas o que a maioria das pessoas querem saber, será que é para todo mundo? Será que todo mundo deveria utilizar esteroides anabolizantes para ter um shape foda o ano todo? Como nós vivemos no meio da musculação, é muito bonito todo mundo tá utilizando o esteroide e tá todo mundo seco o ano todo, fibrado o ano todo e ninguém posta nas redes sociais. Mas pré-contest, todo mundo posta foto sem camisa. Todo mundo que está detrás da tela se sente cobrado para estar do mesmo jeito. Tá, entendi o que você falou. Porque assim, devido às postagens, as pessoas que as assistem talvez se culpem por não estarem iguais ou vão fazer tudo que puder ser feito para ficarem iguais. E nesse tudo que pode ser feito, uma das ferramentas é usar esteroides. Então assim, óbvio que algumas pessoas, em primeiro lugar, deixar claro o seguinte, algumas pessoas são providas de uma genética muito boa para serem bodybuilders, porque elas nasceram com um biotipo de percentual de gordura baixo, nasceram com um percentual de músculos alto, mesmo sem treinarem musculação. Phil Heath jogava basquete e tinha um baita de um físico atlético. Então você vê ao longo dos anos pessoas que já têm uma facilidade de ter músculos, independente da atividade física que praticam. O que nós estamos querendo falar hoje é ser natural, ser hormonizado. Você precisa ser hormonizado para ter o shape que você quer? Não necessariamente. Porque ter o shape depende da sua genética e depende do que você vai fazer para desenvolver a sua genética. Gente, hormônio não faz milagre. Eu vi ao longo dos anos da minha vida no bodybuilding, gente que usou tudo, treinou tudo e não ficou bom. E não colocou um shape de respeito. Nem como o Messi Zic, nem para andar na praia. Porque a genética da pessoa era completamente desfavorável para um bodybuilding. Se você vê vídeos da primeira competição do Kaique, não tem por que mentir se isso é natural ou não. Ele diz que ele é natural na primeira competição dele e ele tem um shape que 99% das pessoas
gostariam de ter. E ele era natural. Isso. Então, isso prova que, em primeiro lugar, tem a genética. Quando eu falo genética, é você nascer com as características físicas e fisiológicas favoráveis para que você se dê bem naquele esporte. No nosso esporte, nós usamos a capacidade física, a força, para desenvolver os músculos. Então, assim, eu posso treinar força para ficar muito forte, no caso de um levantador olímpico ou um basista, mas eu posso treinar a força para ficar musculoso. O treinamento difere, né? Quantas vezes eu vou treinar o músculo, como eu vou treinar, muda. Mas a capacidade física, a força, é ela que é usada para desenvolver a musculatura. Então, primeira coisa que você precisa ter é uma capacidade física, força maior, para levantar cargas maiores. O que você vai conseguir durante o tempo é desenvolver a sua capacidade. O esteroide não é capaz de aumentar a sua capacidade em nenhum momento. Para aumentar a sua capacidade, teremos que ter o doping genético, que já existe e é muito complicado. Entendeu? Então, assim, mas o anabolizante potencializa o indivíduo. Sim, dentro da genética que ele tem, ele pode potencializar de 5% a 15%. E não 100% como alguns pensam. E não, o cara sem esteroide dobrou de tamanho. Dobrou de tamanho pelo longo de anos que ele treinou. E não foi só por causa do esteroide, foi por causa do próprio treino e alimentação. O indivíduo que tem genética pode treinar anos seguidos, fazendo tudo o que precisa fazer e chegar num alto nível. Um exemplo desses é o Ronnie Coleman, que só passou a ser hormonizado quando se virou profissional e viu que não tinha como ele ganhar nada se ele não evoluísse, porque os caras estavam hormonizados e ele precisava então chegar num outro nível, o qual ele chegou e venceu. Depende de onde você está e aonde você quer chegar para você saber se vai se hormonizar ou não. Valdez, a gente precisa deixar claro para o nosso público que se o indivíduo ele quer ter um shape musculoso, ele tem por obrigação treinar, se alimentar, aprender sobre isso tudo em primeiro lugar. Aprender a descansar, aprender sobre os treinos, sobre os exercícios, execução, os programas de treino, ABC, uma vez por semana, 2 vezes, tem que testar nele tudo isso. Antes dele pensar em hormonizar, ele tem que experimentar durante alguns anos todas as técnicas do bodybuilding. Comer mais, comer menos, saber se o corpo dele se dá bem com mais proteína, menos proteína, se o corpo dele se dá bem com a whey protein, se não com a proteína da carne. Então ele tem que fazer testes com tudo que já existe hoje para que ele se desenvolva sem uso de hormônio. Porque se ele conquistar esse físico que ele deseja sem os hormônios, para que hormonizar? Muitos, eu estou dizendo muitos brasileiros, eles querem pílulas mágicas para conquistar as suas coisas com maior facilidade. Não só para ganhar músculo, como também para emagrecer. Então o cara quer emagrecer, mas não quer sofrer na dieta. Quer tomar o remédio que vai fazer ele emagrecer comendo o que ele come. Ou ao contrário, o cara não quer comer mais e treinar mais pesado, ele quer aquele treino meia boca dele, quer só almoçar e jantar e ficar maior. Então ele quer a pílula mágica para isso. Mas também tem o ponto de que se no primeiro ano você fazendo tudo certo, você ganha 10 quilos. No segundo ano, fazendo tudo certo, você ganha 5 quilos. No terceiro ano, fazendo tudo certo, você ganha 2,5 kg. E vai caindo de metade em metade até chegar ao limite natural. Existem pesquisas que dizem isso. Sim. Então, assim, se a gente parar para pensar e ver se... E enxergar como, digamos, 4 anos sendo um bom período para que se você mantenha próximo do limite natural, beleza, certo? Mas e a partir daí? Aí, Olha o shape do Nescau, com 4 anos de treino, já era maior que todo mundo. então, aí depende da vocação do indivíduo, aonde ele quer chegar. Se ele quer ter um shape de respeito para ele andar na rua, para ele ir na praia, para ele vestir uma roupa e sentir que a roupa encaixou e ficou bonito, que é uma cintura fina, você entendeu? Que é um abdômen trincado,
Se ele consegue tudo isso de forma natural, mantenha-se natural. O problema é que se ele quer um shape competitivo e pretende subir num palco e ele se comparar com os outros atletas e ver que falta volume, falta definição para que ele possa ir melhor, aí é óbvio que ele vai acabar hormonizando, que ele vai acabar fazendo uso de substâncias porque ele está querendo ir além. Mas, por exemplo, uma pessoa normal, o ser humano, que é 90% que vem na academia, o cara quer ter um shape que é assim, o Léo Santana. Tipo assim, eu quero ter o shape dele. Você consegue ter esse shape natural? Forte, definido e grande. Eu estou tentando lembrar direito do físico dele, porque eu não acompanho ele, mas pelo que eu me lembro, ele não é um cara muito volumoso de músculo. Mas ele é um cara que você vê que treina. Ele é aquele cara que vai ter seus 12% de BF, Tá? 12% de BF com abdômen trincado. O abdômen trincado lá com 40 de braço. Ele não seca ali perto dos 3% de competição. Então, para que uma com pessoa... 40 de braço com uns 45 de braço. 45 já é um braço grande. Ele tem 1,96 e ele é uma pessoa... Então, por isso, se ele tem 1,96, é fácil ele atingir 1,45. Depende de onde você está e onde você quer chegar. Se você chegar onde você quer natural, na minha opinião, permaneça natural. Vou dar uma dica aqui sobre qualquer tipo de droga. Qualquer tipo de droga. Todas as drogas, você no seu estado natural, você está num nível. Ó. Você está aqui. Se você usou qualquer tipo de droga, você vai subir um nível. Não importa qual seja essa droga. Seja ela um estimulante, seja ela um anabolizante, seja ela uma droga recreativa, seja até o álcool que vende descaradamente ou o cigarro que tem nicotina, qualquer droga te leva para um nível acima do seu estado normal. Quando você faz isso, o seu corpo e o seu psicológico tem uma nova visão e uma sensação de tudo que está acontecendo. Se você for capaz de subir para esse nível por um momento, para atingir um objetivo que era além daquele que você conseguiu natural, e depois você consegue voltar para o natural sem ter nenhum dano, nem psicológico, nem fisiológico, aí tudo bem. Então você conseguiu, durante esse momento eu quis ir além, fui, mas eu consigo voltar para o meu que eu era antes, me dá muito bem e não vou criar problemas nem para minha mente e nem para o meu físico, aí tudo bem. Mas esse é um risco que todos vão correr quando fizerem uso de qualquer droga. Porque você não sabe se você vai chegar nesse outro nível e vai ser capaz de voltar para o nível anterior sem nenhum dano, seja ele fisiológico ou psicológico. Deixar claro que o suco vicia, mas o suco vicia psicologicamente. Quem provou do suco nunca mais quer voltar a ser um humano. Exatamente. O suco vicia, que é o hormônio, ele vicia psicologicamente. Ele não cria dependência química. Você não vai sofrer abstinência se você parar de usar um hormônio. Mas o hormônio te levou num outro nível que você gostou. Por exemplo, com o hormônio você ficou 5 quilos mais pesado. Mais seco. Mais seco, o seu BF baixou, a sua força aumentou. Você fazia 100 de supino, está fazendo 115, 120. No total, estou falando, não é de cada lado. Porque a galera de hoje em dia entende o quanto tem de cada lado. E o old school entende tudo que tem na barra. Então tem essa confusão. Então, você está acostumado a ir para esse nível. Aí você para de usar o hormônio e volta para o nível anterior. E isso não mexe com a sua cabeça nem com a sua saúde. Beleza, mas o que acontece é que mexe com a cabeça de muitas pessoas. E essas pessoas que sobem para esse nível e não suportam voltar para o nível anterior, elas vão fazer uso do esteroide durante muito tempo. Mesmo que não seja para fins competitivos, seja para fins estéticos, para ir na academia, na praia e na balada. Concordo. E assim, no geral, o que eu percebi, isso é uma teoria do Jason. O Jason falou isso há um vídeo mais ou menos de, acho que uns 4 anos atrás.
tem 3 pilares. A primeira, grande, seco e natural. É uma tríade. Se você é grande e natural, você não é seco. Se você é seco e você é natural, você é pequeno. Se você quiser ser grande e seco, você não vai ser natural. A não ser que tenha a A genética. não ser que tenha a genética do Ramon. Exatamente. Aquele Eu, por 1%, exemplo, ó, 1%. eu tenho uma genética com facilidade de ganhar músculos, até um certo nível. Então, o máximo que eu cheguei foi 50 de braço, hormonizado. Eu já agachei com 260 quilos, já fiz leg press com 700 quilos. No meu auge, eu cheguei em 110 quilos. Porém, com um problema, um percentual alto de gordura. Porque eu nunca tive uma genética de seco, ao contrário, eu sempre tive uma genética de gordinho. Se eu não fizesse musculação, eu seria obeso. Porque a minha genética é voltada a acúmulo de gordura, principalmente na linha da cintura e coxas. Então, um dos fatores que me fez treinar foi mudar essa minha composição corporal. E ela realmente muda. Por quê? Se eu ganho mais massa muscular, o meu gasto basal aumenta, eu queimo mais calorias parado, e isso me dá uma possibilidade de não virar um obeso. Mas para que eu fique definido e competitivo, eu preciso fazer uma dieta e eu preciso do recurso ergogênico. Eu preciso de usar esteroides. Eu já fiz a dieta sem os esteroides e não cheguei num nível de definição suficiente para competir. Com os esteroides, eu subi de nível. Agora, ainda dizendo que, na minha idade hoje, com 53 anos, para que eu suba num palco novamente, como eu tenho prometido que vou subir, eu vou precisar ainda de uso de GH. Por quê? Porque a minha pele já não é mais a mesma. E a minha capacidade de queimar gordura também não, pela idade. Então eu vou precisar fazer uso de substâncias para me ajudar a chegar no físico que eu desejo. Aí vem o lado, tiozão, mas isso não vai fazer mal para a sua saúde? Pode fazer. Sabe o que está parecendo? Que os culturistas são idiotas e burros ao longo dos anos e só pensaram em crescer e todo mundo saiu tomando tudo sem parar, sem querer saber de nada. Em primeiro lugar, os esteroides eram todos originais, de laboratórios idôneos. E todo esteroide vinha com a bula. E nós líamos, a primeira informação que nós tivemos sobre os esteroides eram as bulas. Então nós sempre soubemos dos efeitos positivos e negativos dos esteroides. Mas mesmo assim usamos. Mas lá no passado, na década de 80, usávamos com cautela. Na década de 80, quando eu comecei a usar, usávamos os esteroides com muita cautela. O primeiro livro que foi feito sobre esteroides, que foi o livro do Daniel Duchaine, o qual o levou preso à cadeia americana. É aquele livro em inglês que todo mundo é um livro cita as dosagens. Então, o Daniel Duchaine foi o primeiro cara a falar sobre os esteroides e sobre os ciclos que os culturistas faziam, tá? Na década de 70 e 80. Esse livro trazia para nós uma referência que era, no meu ver, o limite de uso para não ter problemas graves. Então, ele colocava, para cada esteroide, Daniel Duchaine dava um mínimo que daria efeito positivo e o máximo por semana. Mas daí eu já discordo um pouco. Porque a gente sabe, e o senhor mais do que eu, que nessa época... O suco vicia. Os Olímpias, eles tomavam meio que indiscriminadamente. O senhor... Eu acho que foi o senhor que estava falando no Monstercast no dia. Depende do Olímpia. Que o... Como é o nome dele? Nasser. O Nasser tomava Ox como se fosse tic-tac. Sim. Mão cheia. Então, mas aí que tá. Dentro. Essa é a geração abuser, ela acontece na década de 90. Aí, dos abuser, o Nasser morreu, o Dexter foi o único que se manteve no longo prazo. Mas o Coleman tá no estado que ele tá. Então, mas o Coleman não foi abuser, na minha opinião. O Coleman tomou ciclos... Ele e o Levrone foram eu acho que ele tomou ciclos normais, teve um puta efeito, porque tinha uma puta genética,
E o problema do Coleman foi o abuso de carga. Os leg press com mais de 1.000 quilos, né? O treino pesado que ele fez, ele foi basista, então ele treinou muitos anos como basista, foi campeão várias vezes de básico. Então, o excesso de carga, peso, nos treinamentos do Coleman, causaram esse dano na articulação dele que ele sofre até hoje. Então, Mas aí esse se ele fosse desgaste. natural, ele seria tão forte? Então, como ele já era muito forte, natural, e ele ganhou mais força ainda usando os hormônios, as estruturas não aguentaram esse treinamento por muito tempo. Lembrando que Então, são muitos e muitos anos. Muitos anos. Lembrando que o Coleman, no final da carreira, não teve só lesões articulares, como também teve ruptura de músculos. Rompeu o dorsal. Ele rompeu um grande dorsal. O último Olímpia dele que ele compete, ele está com um lado, acho que direito do dorsal rompido. E isso tudo acontece porque o atleta passou do limite dele. Porque não tem como a gente saber qual é o limite de cada um. Você só vai descobrir que era teu limite a hora que quebrou. A hora que você se lesionou gravemente. Mas aí é que tá, por exemplo, os esteroides, eles dão problemas que não são vistos a curto prazo, são vistos a longo prazo. Exato. Por exemplo, o aumento do coração, as pessoas chamam o Chad Nichols de coach da morte, porque morreram 3 fisiculturistas no mundo dele. Recentemente, o aceito está entre 3 e 5 que já morreram na mão dele, incluindo o Sean Roden. Aí daí é que se pensa, será que não é uma causa indireta da morte dessas pessoas? Olha, é que nós não temos o histórico completo de cada um. Eu acho uma leviandade pôr a culpa da morte de um atleta no coach. Eu acho isso muito leviano. Entendeu? Essa é a minha opinião. Por quê? Nós não conhecemos o histórico de saúde da pessoa. O do Cedric McMillan, por exemplo, o Cedric morreu também recentemente, mas era sabido que ele tinha problemas de coração, que ele fazia tratamento. Talvez até isso impedia ele ele não ir além para ser um Mr. Olímpia, porque ele tinha uma genética para poder ser um Mr. Olímpia, sem dúvida, porque ele punha o pé no freio para ele poder ter longevidade. E mesmo assim não deu certo e ele morreu. O Dallas McCarvey, ficou claro que ele morreu por causa da insulina. Ele tomou a insulina e esqueceu de comer. A própria mulher dele na época disse isso, que ele começou a ter a hipoglicemia, largou o telefone com ela, foi correndo tentar comer para poder mudar isso, não conseguiu. Na minha opinião, ele teria que ter na geladeira a injeção de glucagon, porque aí o glucagon libera o glicogênio do fígado. Então entra açúcar no sangue imediatamente. Então eu acho que todo bodybuilder que usa insulina deve ter na geladeira injeções de glucagon, para poder não passar o que o Dallas passou. Mas ele já tinha subido 6 meses antes, num campeonato do qual ele passou mal. Passou mal, porque ele teve não uma conseguia tontura. fazer o double bicep. Ele teve uma tontura. Isso provavelmente foi por causa da desidratação. Entendeu? Mas, como diria o bebezinho, ele já estava cinza, né? Lembrando uma coisa, que tudo que o cara não cresce só muscularmente. O coração tem que crescer para acompanhar isso. O fígado cresce. Os órgãos crescem, principalmente por causa do uso do GH. E para você dar conta de uma massa de um corpo tão grande, se não crescer, vai dar insuficiência. Então, assim, o coração, por exemplo, vamos comparar assim, o coração de um cara que tem doença de Chagas. É um coração que cresce. Só que é um coração que cresce de tal forma que vai diminuindo a capacidade dele de bombear sangue para o corpo. A cavidade do coração diminui, então o que a gente chama de luz dentro do coração vai diminuindo e não vai mandar mais sangue suficiente para o corpo. Um bodybuilder, o coração cresce também, mas se o bodybuilder fizer exercícios aeróbios... Só lembrando que luz é o tamanho da cavidade que passa no ventrículo direito, centímetro esquerdo, que a gente estuda, eu fiz engenharia civil, isso a gente estuda como diâmetro de tubo. O diâmetro, então. Então, que primeira coisa que um bodybuilder tem que saber? Eu não vou fazer aeróbico para secar. Eu vou fazer aeróbico para o meu coração estar treinado para aguentar o meu sobrepeso. Por quê? Porque o exercício anaeróbico, ele vai fortalecer as paredes do miocárdio. O miocárdio vai hipertrofiar. Então, o meu coração vai ter mais força para mandar sangue.
Mas não adianta só ter força se ele não mandar sangue suficiente. Para isso, a cavidade do meu coração precisa aumentar. Como que a gente aumenta isso? Com exercício aeróbico. Então, andar na esteira 3 vezes por semana é obrigação de todo bodybuilder, independente se está em off ou se está em pré-contest. Mas Então, para uma pessoa normal, para uma pessoa que, sei lá, que era gordinha e está tentando chegar no limite natural, essa pessoa também precisa fazer isso? também precisa, mesmo sendo natural, o exercício aeróbico, ele é saudável para qualquer ser humano. Mas ele se faz mais necessário ainda para um bodybuilder que está aumentando a massa magra. O cara que harmoniza é necessário. Exatamente, por quê? Para ter saúde cardiovascular. Então, no meu protocolo, todo mundo vê lá que eu coloco sempre no mínimo 3 vezes por semana o exercício aeróbico, dentro de uma frequência cardíaca mínima, que é acima de 130 batimentos, para que ele tenha condicionamento, que ele trabalhe esse coração e ele consiga, então, manter a saúde cardiovascular através do exercício. A pergunta que não quer calar, e para a gente meio que concluir esse vídeo, é sabido que hoje em dia está se preconizando muito de viver saudável. Viver saudável, é comer mais frutas, é fazer mais aeróbico, O suco vicia. vicia. Mas e aí? Dá para você tomar o suco e viver saudável? Essa é a grande tentativa do bodybuilding. Porque assim, todo medicamento, eu estou dizendo todo medicamento, tem efeito colateral. Uma aspirina tem efeito colateral. O que se passa é que, se o efeito colateral de um medicamento pode ser controlado, manipulado, então tudo bem. Se você pode manipular e controlar o efeito colateral, significa então que você vai poder ter saúde mesmo usando esse medicamento. Só que os esteroides têm efeitos colaterais que são, primeiro, irreversíveis. Então ele pode causar problemas que são irreversíveis. O certo é você estar sempre a cada 3, 4, no máximo 6 meses, fazendo os exames de sangue com o seu médico para controlar as alterações que os esteroides estão te causando. Porque o esteroide também, ele causa mais dano para um do que para outro. Até para tomar bastante esteroide, tem que ter um corpo, uma genética receptível para isso. Ao longo dos anos, outra coisa que a gente percebeu foi que um esteroide funciona para uma pessoa e não funciona para outra. Então, dependendo do ester, de qual a derivação dele, se é da testosterona, se é do fator R04, lá que eu não sou farmacêutico para lembrar dos detalhes, mas eu sei que tem 3 vias, desde o testosterona ou outro que é da DECA, da trembolona. Então, se você tem um esteroide que provém de uma dessas bases, para um faz efeito e para o outro não adianta insistir no esteroide que não te faz efeito, porque você não tem receptores para ele. Então, até a própria droga tem que te fazer um efeito positivo, mas todas elas farão o negativo. Agora, se você tomar uma droga que não faz o positivo, com certeza ela faz o negativo. E o negativo, ela está nos fatores sanguíneos, é fácil você perceber essas alterações. Hipercolesterolemia, então você vai ver um aumento de colesterol, isso não é saudável, você sabe que é pelo esteroide, então você tem que parar de usar para que isso volte ao normal, mesmo com uma alimentação normal. O esteroide pode aumentar a sua pressão sanguínea. Eu me lembro um caso na academia impressionante. Lá na década de 80, quando a gente mal sabia os efeitos colaterais, o que se podia acontecer, como eu disse, na década de 80 a gente era muito comedido, então a gente tomava uma década de 50 miligramas por semana e tinha efeitos positivos e achava que ia virar o Mr. Olímpia. Um rapaz foi lá e tomou também pela primeira vez. Sabe o que aconteceu com a pressão arterial dele? Foi para 24/17. Quase tendo infarto. Um cara ficou com dor de cabeça, não sabia o que é que está acontecendo, foi no médico. Uma dorzinha na nuca. Foi no médico 24/7. Foi medicado,
foi curado, mas nem na academia ele voltou mais, porque o pai e a mãe proibiram ele de ir na academia. Mas por quê? Porque ele tomou uma DECA. Então não podemos achar que os anabolizantes não são perigosos. E também assim, se a gente fosse pensar, logicamente, você está tomando uma DECA, você já suprimiu o eixo, certo? Para alguns sim, para outros não. Aí você diz assim, já sei, o que eu vou fazer para tomar essa testosterona e ainda produzir? Aí a pessoa pensa, vou colocar um HCG. Aí você vê que não funciona. Então, Aí você pensa assim, cara, tô ficando careca. Aí eu tô ficando careca, tô tomando texto, não posso deixar de tomar texto. Vou colocar a finasterida. Aí você já tá tomando a texto, tá tomando HCG, tá tomando a finasterida, e daqui a pouco você vai empilhando, já não consegue dormir, tá tomando tarja preta, aí você não consegue acordar, o suco vicia. aí tá tomando Venvance, e daqui a pouco você vira uma farmácia ambulante. Isso que você falou é uma verdade. É uma verdade no que pode acontecer. Por quê? O que eu te falei? Se você é natural, você está aqui nesse nível. Você usou qualquer tipo de droga, você foi para um outro nível. Se você gostou desse outro nível e não quer voltar para o nível anterior, você vai tentar remediar os efeitos colaterais desse nível. É o que você acabou de falar. Então, por exemplo, tomei uma droga que está inibindo o meu eixo. DECA, por exemplo, não necessariamente vai inibir o eixo, porque ela não aromatiza, ela não vira estrógeno, então ela não vai dar feedback negativo para parar a sua produção de testosterona. Então, geralmente, só uma DECA, não vai inibir seu eixo, você vai continuar produzindo a sua testosterona e vai ganhar esse upgrade da DECA para somar e ter mais hormônio no seu corpo. Porém, pode acontecer de você ter um efeito colateral dela e tentar resolver esse efeito. A DECA não é derivado de dihidrotestosterona, então ela pode não dar um efeito de queda de cabelo diretamente. Mas se você tomar um Instrol, uma oxandrolona, com certeza isso vai acontecer. Porque são derivados, uma Imogenin são derivados de dihidrotestosterona. E para quem é calvo, tem o gene calvície ativo na célula capilar que vai receber a dihidrotestosterona. Então, se aumentar a quantidade de dihidro, vai ter mais folículos recebendo essa dihidro e promovendo mais queda de cabelo, porque acelera o processo capilar. Então, é um efeito colateral. Hoje temos a finasterida, tem a drasterida, lá, uma outra droga também, que pode fazer o quê? Evitar que a produção de dihidrotestosterona aconteça. Então, você não vai deixar converter. Mas, ao mesmo tempo, olha só que ruim que é toda essa história. É a dihidrotestosterona que faz efeito no seu corpo. Não é a testosterona diretamente que dá o efeito que a gente espera. É a dihidro. E se você bloquear a dihidro, você pode ter diminuição da força, diminuição da massa magra e até diminuição de libido e ereção. Você viu como é complicado? Não tem como. Sabe o que eu fico puto com muito cara que está aí na internet? Ó, mandar um recadinho para os gurus aí na internet que falam assim, tem um segredo, tem um modo certo de usar. Não tem um modo certo de usar. Tem um modo certo para cada pessoa. Cada pessoa vai usar e vai ter um efeito positivo ou negativo. E às vezes os efeitos negativos são ruins, inconvenientes, e o único jeito de cessá-los é parando de usar. Como acne, por exemplo. Entendeu? Tem pessoas que têm muita acne usando lá ou usa uma Durateston e se topa, vira um choquito. O que eu faço para tirar a acne? Para de usar, você entendeu? Aquilo que você está usando é que está causando tudo isso. Mas o que as pessoas fazem é o quê? Aí ele vai querer tomar um outro remédio. O que acontece? Se você não está disposto a correr riscos, não use esteroides. Porque todo esteroide gera risco e consequências. Se você consegue ser natural, atingir o shape que te interessa, seja natural para o resto da sua vida.
Eu, por exemplo, não me arrependo de ter sido usuário, porque eu queria ser bodybuilder, eu queria ser campeão. E quando eu descobri que os campeões usavam esteroides, passei a usar também. Paguei um preço altíssimo, tive vários efeitos colaterais. Calvície, hiperplasia anular focal no fígado, atrofiamento dos testículos, hemangiomas, eu tive vários problemas de saúde. Acne, por exemplo, eu nunca tive problema com acne. Eu tomei de tudo que foi original, acne um pouco mais, um pouco menos. Ou seja, para cada um tem um efeito. Mas se eu tivesse que voltar no passado, lá atrás, sabendo tudo que ia acontecer pela frente, eu teria pensado 2 vezes se eu ia ser bodybuilder ou não. Por quê? Porque eu fiz tudo o que eu fiz e não me tornei um Mr. Olympia ao qual eu queria ser. Considerações finais para o vídeo? Considerações finais é que, na minha opinião, cada um tem que decidir o que vai fazer da sua vida, né? E ninguém tem que ficar metendo pau. Uma coisa que me irrita é tentarem desmerecer o atleta, o campeão que faz uso do esteroide, como se o esteroide por si só fez ele ser o que ele é. Isso me irrita. Então, para quem fala isso dos atletas, é um bobalhão, um bundão que não sabe o que está falando e que quando você olha para o shape dele, ele se justifica natural, né? Só porque ele não tem a capacidade, eu não sei nem se ele já usou, porque a gente não tem como saber a história dele, né? Vai ver que ele já até usou, tentou ficar maior, não conseguiu, e aí caiu nessa de só falar que é natural, e falar que é natural, porque não tem competência de ser grande como os grandes atletas são usando hormônios. Não tem genética nem para isso. Então, natural, hormonizado, para mim, tanto faz. O que importa é que a pessoa seja feliz, chegue onde quer e conquiste aquilo que ela quer para ela. A vida de cada um diz respeito a cada um, e não aos fofoqueiros da internet. O que eu considero é que... na minha consideração final é que o que importa, basicamente, é se você está sendo coerente com aquilo que você prega. Se você prega isso, se você prega ser natural, continue sendo natural. Se você usa esteroides, não diga que é natural. Fora isso, tudo bem. Cada um seu quadrado. Cada um seu quadrado, cada um toma se quiser, cada um não toma se não quiser. Cada um seja feliz do jeito que você for. pode enganar os homens, mas você não engana Deus. Então, se você está achando que está abafando aí pelo que você está dizendo e é mentira, Deus está vendo que é mentira. Um dia ele te cobra. E assim, se algumas pessoas não falam que são naturais ou que usam hormônios, é porque provavelmente elas não podem falar sobre isso. E existem motivos. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Esse é o canal do Pinduca, eu sou só um videomaker, uma pessoa qualquer. Eu sou a pessoa que está atrás das câmeras, como todas as pessoas do Brasil, representando todas as pessoas do Brasil que assistem e são fãs de esporte. Então, deixa seu like, se inscreve. Valeu, falou e